Eu masterizei a música nova do Black. Black, pra quem não conhece, é um dos expoentes da cena geek hoje. É um dos nomes que tá tendo mais repercussão, seja no canal individual dele ou seja em participações. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo que eu fiz nessa master e ele vai ser um tutorial completo de masterização. Porém, antes disso, eu preciso contar uma história pra vocês. O ano era 2018, 7 anos atrás. O que você tava fazendo 7 anos atrás? Eu tava aqui no YouTube gravando vídeo, ensinando as pessoas sobre áudio, sobre música, sobre produção. E lá foi onde eu fiz o meu último tutorial de master. Desde então, as pessoas pedem muito tutorial de master. Aí eu aqui, 7 anos depois, trazendo o tutorial de master. Porém, o intuito desse vídeo, além de compartilhar o que eu fiz, é falar por que eu não faço tutoriais de masters. E basicamente é porque masterização não tem um copia e cola pronto. Masterização é algo muito subjetivo. Por exemplo, ontem saíram 3 músicas que eu masterizei. Uma do Black, uma do Oni, uma do Taquero. E as 3 masters foram completamente diferentes. Por exemplo, os processamentos que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não usei em nenhuma das outras duas. Meio que não tem uma regra. Masterização é você fazer aquilo que o som tá pedindo. E cada som vai pedir uma parada diferente. Aí você pode até pensar, ah, você fala isso da mix, mas aí a mix tem um monte de coisa que se repete. mas masterização é algo muito além da mix, é algo muito mais criterioso e algo muito mais específico. Entendeu? Então, tipo assim, todas as músicas que forem um trap, elas vão ter uma bateria parecida. Só que aí o engenheiro de mix vai processar elas de um jeito e cada engenheiro de mix vai chegar num som. E daí, quando isso for para master, para cada som de cada engenheiro de mix, aí você vai ter que fazer coisas que aquele som tá pedindo ou não, entendeu? Então, é por isso que eu não faço tutoriais de master e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, mas é legal como curiosidade, porém provavelmente isso aqui não vai funcionar em nenhuma de suas músicas. Se você aplicar o que eu tô fazendo aqui, provavelmente você vai estragar as suas músicas. Por quê? Eu apliquei coisas que eu fiz em minhas outras masters e eu estraguei essa música. Só que aí o meu ouvido falou, Cara, você tá estragando a música, não é por aí. e daí eu fui tentando outras coisas e outras coisas. Agora, deixando o disclaimer do lado, vamos pro vídeo. Bom, antes de mais nada, essa música aqui foi mixada pelo próprio Black e pelo Sam James. Eu queria dar um salve, porque a mix estava muito legal, e agradecer também ao Sam James, eu acho que foi ele que me indicou pro Black. Eu já masterizei uma música do Sam James lá em 2023, masterizei e eu adorei, eu achei muito massa, eu acho que ele mixa super bem, eu acho que as músicas são muito divertidas dele e as do Black também. Então, agora vamos para os processamentos. Bom, se você for notar, existem alguns plugins que eles estão azul aqui, porque eles estão em bypass, basicamente eles estão desligados, porque foram coisas que eu tentei usar, mas não fez muito sentido, não deu muito certo. E obviamente tem muitas coisas que eu tentei usar que não estão aqui, que eu excluí e tal. Mas vamos falar somente dos processamentos que eu fiz. Bom, antes de você fazer processamento, você tem que fazer por um motivo. Você tem que analisar que aquela música ela tem algumas questões que você pode somar. Então eu senti que a música ela tinha uma imagem estéreo muito forte, mas eu identifiquei que seria legal se eu somasse com um pouquinho mais de punch que a gente precisa do centro. Eu identifiquei que a música Ela tinha agudos muito fortes que faz a música ganhar um brilho, ganhar uma projeção enorme. mas eu também identifiquei que seria legal se a gente conseguisse balancear isso um pouco com um pouco mais de peso. E foi basicamente essa minha abordagem para masterizar. E daí eu tentei traduzir essa análise em processamentos. Então aqui tem um R-Bass, porque o R-Bass ele traz peso, ele traz grave, mas não funcionou. Aqui tem o Pro Q puxando essa região também, mas não funcionou. Então eu falei, opa, se pá, eu tenho que atingir essa sensação atacando por outro lugar. Eu não vou mexer com frequências, não dessa forma. Então vamos lá. O primeiro processamento que eu fiz foi um SUF 2, que eu deixei ele em mid-side, apenas no mid, e daí eu filtrei bastante para tirar apenas algumas sibilâncias da voz principal. Então ele não tá pegando em pratos, ele não tá pegando em nada, ele tá pegando somente na voz principal. Na master a gente tem que ser ultra preciso, porque senão é muito fácil a gente estragar o som. E essa música eu senti que tinham vários S's pulando. E além desses S's que estavam pulando, como eu ia dar um ganho a mais de volume na música, ela já chegou em -6 lufs, tá? Eu troquei ideia com o Black, perguntei
qual que era a intenção dele com o som. Ele falou, Cara, eu quero que o som fique pra fora, fique porrada, mesmo que exista um excesso ou outro. então ela chegou em -6, eu devolvi em -5. Então ela tá altíssima. Vocês podem ver pela waveform, tá ligado? Mas como ela já tava com uns S pulando e a gente deixou ela muito mais alta ainda, aí os S pularam muito. Então eu fiz esse controle aqui. Mid-side, somente no mid, mexi um pouco aqui. E eu fiz automações no mix. Pode ver que esse mix aqui tá em 28%. Mas eu fui fazendo automações, aqui tem algumas dessas automações, porque eu queria atacar somente os S. Então onde tinha mais S eu deixava o mix mais forte, onde tinha menos eu deixava mais fraco, tinha momentos que não tinha, eu desligava, para ter certeza que isso aqui só vai atacar os S, não vai atacar nada além dos S. Então eu fiz essas automações durante toda a música para atacar somente um S. Aí você vem e que você queria um Ctrl+C, Ctrl+V de master para você aplicar e deixar suas músicas boladonas, você me fala. Ah, então eu tenho que sempre abrir um surf e puxar e controlar. Não, cara. Se a sua música não tiver S sobrando, você vai estragar a música. Então isso aqui você não replica em outro lugar. Por isso que eu tô falando aqui, não tem tutorial de master, tá ligado? O melhor tutorial de master que eu já fiz na minha vida foi na Audio Class, que a gente fez um workshop sobre master, onde eu te passo as filosofias. Porque a master, ainda mais do que a mix, é a arte de você interpretar o que o áudio tá dizendo. Então você vai ter que fazer somente o que o áudio tá precisando, porque qualquer coisa que você fizer além disso, você vai estragar a música. Então esse aqui foi o meu primeiro processamento. Daí, o segundo processamento que eu fiz foram automações de volume que eu fiz durante toda a música, porque eu senti que tinha espaço que a música poderia crescer, tinha espaço que a gente poderia fazer um efeito para ela dropar mais forte e tal, isso só manipulando os volumes. Então, uma filosofia minha da master nessa música, tinha tão pouco espaço, estava em -6 lufs, estava gigante, estava tudo. Então, para eu ainda assim causar alguma diferença, eu tinha que aproveitar muito bem todos os espaços. Então, tipo assim, tinha um espaço para a música ser alta, ela foi alta. Tinha espaço para a música ter impacto, ela teve impacto. Tinha espaço, ela teve, tá ligado? Então, eu tive que fazer uma análise do som. O som tem 6 minutos, foi bem trabalhoso fazer isso, mas eu me diverti bastante. Então, SUF 2 controlando mid-side com automação de mix e depois automações de volume para valorizar mais as etapas da música. Depois, o meu terceiro processamento foi, de novo, volume. Eu abri um trem, que é basicamente um knob de volume do Pro Tools, e tirei 6.9 dB. Por que eu tirei 6.9 dB? Porque o meu próximo processamento foi um simulador de fita, foi um simulador de tape, onde isso aqui é a peça principal da master. E de novo, qual foi a última master que eu usei isso aqui? Nenhuma. Foi a primeira master que eu usei isso aqui. Então como que você vai replicar isso? Você tem que analisar. Se isso for preciso, você faz. E do mesmo jeito que eu tentei R-Bass, tentei Pro-Q, tentei várias outras coisas, eu tentei isso aqui e deu certo. Então esse aqui é um simulador de fita Ampex ATR-102, é uma simulação da UAD, e eu usei isso aqui porque esse simulador de fita, quando você falta peso na sua música, ele traz um pouco, ele deixa o som um pouco mais arredondado, ele deixa o som um pouco mais classudo. E aqui nos modos de IPS, quanto mais você desce, mais você traz essa sensação, entendeu? Eu deixei isso aqui em 15 IPS, mas se tivesse muito exagerado, eu poderia deixar em 30, e daí ele seria um pouco mais suave, e se não tivesse pegando muito efeito, eu poderia deixar em 7.5, mas aí já é muito forte, ele já Causa bastante distorção pro som, deixa o som meio sujo e tal. E daí o que tem a ver o trem para diminuir 6.9 antes dele? Basicamente eu fiz isso porque se entra um sinal, um som, né, com um volume muito quente aqui, basicamente você estraga o som, você distorce, e todas essas características que eu falei, elas ficam muito fortes. Então eu vou tentar dar um play aqui para vocês. Aí você vai falar aí nos comentários: ai, legal, gostei das suas explicações, eu só acho que faltou você demonstrar os processamentos. O que adianta eu demonstrar? Vocês não vão ouvir. Isso é muito sutil, vocês não vão conseguir perceber essa diferença, tipo, aqui num vídeo, todo comprimido, todo zoado, e você ouvindo com qualquer jeito. Você tem que ter um bom fone, você tem que ter um bom para você conseguir perceber a diferença, entendeu? Mas mesmo assim, eu quero mostrar para vocês aqui o visual. Ó, com o trem desligado, olha onde estava acusando o volume aqui. Visto uma fita, mas nada pode ser ouvido. Parece melhor quando tudo é entendido. O som todo distorcido, né? Aí você vai e tava assim, quando eu abri o plugin, aí você fala: ah, nossa, esse plugin estragou o som. Não, cara, é que você não entende o fluxo de sinal. Aí eu fiz isso aqui, reduzi bastante o volume para o sinal entrar nesse simulador mais controlado, e aí ficou assim. Eu acho que eu pensei num plano muito divertido. Que tal nós mesmos darmos
Pronto, aí o som já ficou redondo. E se você puxa aqui para uma parte da música que tem mais impacto, você vai ver que ele tá batendo ali no sweet spot. Viu? Quando eu desligo simplesmente esse volume aqui, ele muda tudo. Enfim, aí você pergunta, por que você abriu um plugin para fazer isso? Cara, fluxo de sinal. O sinal ele tem uma ordem e a gente tem vídeos aqui no canal sobre isso. E tá, aí eu fiz isso e processei. Só que, obviamente, o sinal ficou 7 dB mais baixo, né? E eu precisava recuperar esse volume. Então, eu joguei outro puxando de volta. Só que, como teve aquele processamento, eu senti que o headroom, ele deu uma diminuída, tá ligado? Então, eu puxei 6 dB aqui. E foi basicamente isso. Eu poderia ter puxado mais, tá vendo? Mas eu puxei 6 dB e foi o necessário e daí ficou num ponto muito bom. E pronto, e depois disso eu ataquei o som com um Guffles, que ele basicamente faz uma equalização automática. Aí você fala, Esse daí eu vou replicar, porque aí a equalização automática é automática, eu não preciso pensar. precisa pensar, caralho, porque ele é automática, porém depende. Por exemplo, dependendo do jeito que você configura ele aqui, ele vai trabalhar de maneira completamente diferente. Eu usei esse aqui, boost um pouquinho para cima, para trazer um pouquinho mais de peso, esse brightening um pouquinho para baixo, para controlar um pouquinho o brilho. E aqui eu cheguei num ponto que ficou equilibrado e ficou o ponto que eu gostaria, tá ligado? E daí a curva de equalização dele ficou mais ou menos assim, ó. Se eu pudesse dar o meu poder ao final, que essa previsão tenha de ser. Bem sutil, entendeu? Pra você ter noção, aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo nessa linha é menos 3 dB e ele nem sai daqui. Então essa correção dele é muito sutil, muito sutil. Daí, depois, todo esse sinal, ele é enviado para um canal paralelo. É uma cópia desse canal paralelo, onde eu coloquei um Fairchild 670, comprimindo bastante o som, e eu coloquei um V3 com o stereo width zerado. Ó, você tá, stereo width zerado é o quê? Ele tá em mono. Aí você fala, ah, mas se ele tá em mono, por que você tirou agudo do estéreo? Porque eu tentei isso antes, mas não deu certo. Então eu tentei muitas coisas até encontrar a resposta dessa master, tá ligado? E daí depois que eu deixei ele em mono, isso aqui não fazia diferença mexer aqui, porque eu tava trabalhando com mono. Então esse sinal paralelo é uma cópia da mix, é uma cópia ali, só que em mono. E eu fui somando essa cópia em mono pro sinal original para trazer um pouco mais de centro para a música sem que ela perca o side. Eu não podia mexer no estéreo, porque sides numa música, o estéreo e tal, é algo que encanta as pessoas. Então as pessoas elas ficam encantadas pelo estéreo e pelo agudo. E eram duas coisas que tinha nessa mix, estéreo e agudo. Então eu não podia diminuir o estéreo e diminuir o agudo, porque senão eles não iam gostar da master. Pô, mano, eu tô aqui acostumado com uma mix super wide, aí você me traz um bagulho mais fechado, eu não vou gostar. Eu quero aquela impressão, tá ligado? Então, essa foi uma alternativa que eu trouxe para trazer o que a música precisava sem tirar o que ela já tinha. Então eu somei aqui de forma paralela, pode ver que o volume dele tá em menos 22 e tal. Eu sempre faço automações para partes da música ela ter volumes diferentes, para aqui eu preciso mais de mono, aqui eu preciso de menos, enfim. Depois eu joguei tudo isso para um clipper. Isso aqui tá em clipando 8D, é porque a gente deixou o som super distorcido aqui, né, brincando com o volume, mas só que esse clipe aqui ele tá, mano, só beliscando mesmo, ele tá tirando 0.3, meio dB e tal. Um pico ou outro ele tira 0.9, mas beliscando. Aqui eu joguei bastante saturação para dar uma cola ainda mais, uma sensação de volume ainda mais. Eu mexi aqui nos parâmetros da clipagem. Eu testei o clássico, que o hard clip e tal, e deixei essas configurações foram aqui para mim. Acabou soando melhor. Eu dei 0.4 de boost aqui só para dar uma pequena empurradinha. Depois vim para um limiter. Esse limiter aqui a gente tá com o true peak desligado para a música bater o mais forte que ela pode bater. Aqui eu deixei output em menos 0.1, tipo assim, bem pouco mesmo. Aqui eu dei 0.3 de volume, só para beliscar, mexi no ataque, no release, para ver onde eu chegava ali e terminei assim, nessas configurações. Basicamente é isso, e o som tá feito. Eu vou tocar um antes e depois aqui, eu não sei se vocês vão conseguir perceber nada, enfim, vamos lá. Ah, eu também abri um AB Reference do Plugin Alliance, e aqui tá a mix, então sempre quando eu quero trocar da mix para a master, eu faço isso. Então, azul é a master e laranja é a mix. Perceba que, principalmente o impacto de quando cai na master, o impacto tá muito maior, a música tá mais alta antes, enfim. Dizer um porto seguro, e pra que isso nunca mais ocorra, ofereçam tudo, derramando.
Agora vamos dar um play na master. Eu acabei de perceber que o meu OBS aqui, ele tem um limiter no OBS e ele tá limitando, então não sei se vocês vão conseguir perceber, mas enfim, é isso, né? O que importa é que o Black sentiu a diferença, mas vamos ver aqui no início. Aqui no início dá pra perceber também como a master tá bem mais alta, ó. Essa aqui é a mix. De tudo é lixo, grande achado visto, uma fita mais nada pode ser ouvido. Parece melhor quando tudo é entendido. Eu acho que eu sei num plano muito divertido. Que tal nós... E se você for reparar também, os agudos da mix, eles estão muito mais ardidos, eles estão muito mais perfurando o tímpano, eles estão um pouquinho mais de plástico. Então a gente conseguiu dar essa polida, trazer o som pra cima, dar uma controlada, trazer um pouco mais de peso, trazer um pouco mais de mono, trazer um pouco mais de tudo. E ficou esse som bala aí pra vocês consumirem. Então, agradeço de novo por ter sido convidado para participar desse trampo. Cara, se você quer que eu masterize a sua música, isso aqui era uma mix bem feita, tá? Então, a gente fez coisas pontuais, mas uma mix mais simples, às vezes de engenheiros não tão experientes, eu consigo ser muito mais agressivo e meio que transformar o som mesmo, tá ligado? Então, tipo, não tem dinheiro para contratar uma mix, contrata a master, pô. A minha master é muito barata, chama aí no WhatsApp aí, é R$200 e eu transformo o seu som. Mas se você falar que veio por esse vídeo aqui, é 150 conto e você vai ser feliz com a minha master. Me chame para masterizar aí, galera. Eu tô disponível, ele me mandou isso aqui de manhã e eu entreguei para ele antes do almoço. É rápido, é eficiente e é transformador. Eu acho que na cena geek tá faltando engenheiros de master, não vejo a galera mandando música para master. Então, chama aí que nós tá aí no YouTube desde 2018 tentando ensinar master e é por isso que eu não gravo tutoriais de master. Mas muito obrigado, se inscreva no canal, deixa um comentário aí se você gostou, se você achou bom o vídeo, dá um like, tamo junto e até mais.